A missão dos demônios é arrastar as pessoas do mundo para o inferno eterno com suas ideologias, entretenimentos para distrair. A materialização disso são os grandes grupos de seguidores dos belos, ricos e talentosos, que formam muitos filhos querendo ser igual ao pai. Esse desligamento ao cérebro harmonioso é simplesmente porque desprezam os ensinamentos de Jesus Cristo, todos querendo ser cabeça de um grupo, mas não passam de excrementos. Aí está explicado a violência do mundo que está indo de mal a pior. Todo mundo querendo impressionar como se fosse o único Deus, porque Deus no caso é o que pode ser visto. Se desliga do cérebro para seguir o valão, o curso deste mundo, é porque é excremento. Se fosse possível colocar o entendimento da Bíblia na mente de cada ser, o mundo se transformaria num céu num passe de mágica. O sinal que vão ser lançados no buraco sem chão é que não se importam com essas palavras, ou pensam que já estão salvos, que tudo é belo. Se liga nesse alerta, nem que saiba até o fim. Compartilha Jesus sem instituição e dinheiro para escapar do inferno, insatisfação, fascinação, desligamento eterno. O mais importante é compartilhar Jesus sem recompensa material, e não se envergonhar de expor isso de dentro de seu amor. Mas a recompensa material é a idolatria do ódio recuando para o inferno, bezerro de ouro. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Muitos usam o entendimento equivocado desse versículo para basear suas heresias, concluindo que todo homem será salvo porque todo espírito vem de Deus. Mas a vida que se locomove não é a vida eterna, pois o fôlego de vida física voltará para Deus, mas o fôlego da vida ou morte eterna voltará para o Deus que inspirou aqui na terra, Jesus ou Satanás. Pode-se dizer sim que todo espírito voltará para Deus, mas para ser julgado. O espírito da vida eterna é esta palavra da pregação correta, mas o espírito da morte eterna é as blasfêmias dos ateus e os enganos das religiões. Quem recebeu o espírito da vida eterna e a divulgou até o fim da vida voltará para a vida eterna, mas quem recebeu o espírito das arrecadações das U.N.G.S voltará para a corrupção eterna, que o deu. Entenda, a caridade do corpo gera corrupção eterna. Mas a caridade do espírito da evangelização correta gera vida eterna. O espírito volta para o Deus que o deu, o Deus do espírito de Jesus Cristo, ou Deus do espírito do príncipe desse mundo, Mamon dinheiro. A questão é para qual Deus o seu espírito vai voltar, para o céu ou para o lago de fogo. Depois que nascemos nossa consciência é eterna, e depois da morte tudo voltará à memória, e será mais nítido do que antes. Quando em Eclesiastes 9 diz que os mortos não sabem de nada e a sua memória ficou entregue ao esquecimento, é do ângulo de vista superficial de fora do mundo dos mortos da visão humana em relação ao corpo, o qual não desfruta mais da recompensa do seu trabalho para se alimentar, recompensa do pecado. Pode ser também uma referência ao sono da morte do corpo até a ressurreição, o qual é um fechar e abrir de olhos para juízo de alguns, tempo no qual muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno, em que as memórias ficarão mais nítidas do que nunca. No versículo 6 já explica que é porque suas emoções já não têm mais parte com o que se faz debaixo do sol. Mesmo vendo seu corpo morto depois da morte não poderá sentir as emoções de quem está vivo na terra. Uma lição do livro de Eclesiastes é que esta vida é a única oportunidade da vida eterna, que depois que morre sem Jesus não tem mais volta. Não tem como pregar no inferno para escapar de lá. Quando Cristo fala sobre o rico e o mendigo em Lucas 16, em que um vai para o inferno e outro para o céu, muitos dizem que isso é a parábola, mas é uma descrição real, de quem veio de lá, do que há no outro lado, porque são narrações que não se encaixam muito bem com parábolas. O rico que foi para o inferno porque não deu esmola ao mendigo pode ser toda pessoa que não prega correto de graça nas ruas o evangelho de Jesus para a vida eterna. O mendigo é Jesus Cristo, ou os carentes da palavra eterna. Desejar se alimentar das migalhas que caiam da mesa do rico é desejar que cada pessoa entenda, aceite e concorde com a palavra para escapar do inferno eterno. Os cães lamberem as úlceras do mendigo pode ser os falsos pastores procurando o entendimento da palavra para conquistar interesses materiais por meio das ofertas dos carentes. O pedido para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e lhe refresque a língua é o forte desejo de uma mínima oportunidade de ouvir a palavra, água, e pregar os homens, refrescar a língua, o que ele rejeitou quando estava na terra.
O abismo entre o mendigo e o rico é o abismo entre os que creem e os que não creem na palavra para não pregarem de graça na rua. A ideia dos mortos de voltarem à terra para pregarem aos vivos é inútil porque tem a palavra viva que prova tudo para quem se interessa em escapar do inferno eterno. A lição dessa história é que não há maior lamento do que não acreditar em Jesus e não pregar de boa vontade aqui na terra voluntariamente de graça pelas ruas, quando podem pregar aqui. Não querem nem pensar em pregar de graça na rua, mas depois da morte vão desejar isso eternamente e não poderão. E isso lhes será mais um tormento. Sempre tem alguém que ousa dizer que não acredita no céu e no inferno porque ninguém voltou para contar como é depois da morte. Mas o melhor para nós é que teve alguém que voltou depois da morte para contar, e não só voltou depois da morte, mas também veio direto de lá depois do nascimento, Cristo Jesus. E toda essa narração de como é a vida depois da morte está nas Escrituras, as quais têm recursos divinos para fazer quem não estava presente no fato ter provas para acreditar como se tivesse presente. E tudo isso é por meio do raciocínio de quem passa no teste mental de inteligência da eternidade, no qual os ateus, materialistas e zombadores estão sendo reprovados quando abrem a sua boca para afrontar a autoridade suprema. São reprovados na inteligência e no caráter, para saber os recursos de comprovação para quem não estava na eternidade vendo toda a criação. Veja o vídeo número 6 Escritos aleatórios da Palavra de Jesus, técnicas e propósitos desse mundo. Nós temos livre-arbítrio porque não somos robôs programados, mas só podemos escolher entre o bem e o mal. E quem escolhe o mal vai ser lançado na condenação eterna porque o mal não pode subsistir, caso contrário tudo iria ao nada no fim. Mas isso não tem como, porque o bem supremo é indestrutível e justo. Escolher o mal é não querer que Deus reine. E justamente por isso não crê nele porque não o vê. Só crê nele quem tem olhos espirituais para ver as provas nas figuras das Escrituras, nos monumentos antigos misteriosos pelo mundo, nos acontecimentos já profetizados muito tempo antes, nos dons espirituais e muito mais. Quem não escolhe o Todo-Poderoso aceita a covardia eterna dos fortes sobre os fracos, que leva ao fim de toda a alegria de viver. Poucos reconhecem, mas se esse mundo tem uma certa harmonia, foi pela misericórdia de Deus que o permitiu, caso contrário seríamos consumidos desde o início. Os falsos profetas gostam muito de se justificar na carne. O que é isso? É focar na fornicação e santificar a corrupção. Se exalta a corrupção do materialismo é o que vão receber em troca, e já tem, o vento da palavra da eternidade. Pensam que é um vazio ilusório, e não podem abraçar, porque são apenas carnes, e não espíritos eternos racionais para segurar a visão da prova. Apresentam Satanás e batem o pé que é Jesus. A manutenção de igreja não é oferta em dinheiro, mas de meditação na palavra e compartilhamento porque tudo que tem na matéria tem o seu equivalente no espiritual, e é o que prevalece. A cifra da moeda é a palavra Jesus que damos para as pessoas que representam Deus. Essa palavra foi nos dada de graça do alto e a damos de graça, porque é uma fonte inesgotável. Portanto, igreja não precisa de manutenção material, pois manutenção material é corrupção que destrói a vida eterna. Quem prega a oferta material mata em si a vida eterna de Cristo, a qual é a oferta de Deus que mantém tudo, e tudo subsiste por meio dessa oferta. Um religioso morto enterrado por outros mortos perguntou, no meio do evangelismo nas ruas, como vai pagar a luz do templo religioso se não tiver dízimos? Mas, pensando bem, ele deveria perguntar às Escrituras como vai pagar a luz da vida eterna. Para pagar a luz eterna deve-se levar a palavra Jesus, dinheiro eterno, ao altar do entendimento do mundo para que haja a manutenção da eternidade. Essa oferta no altar de Deus não pode estar misturada com mamon, pois quem serve ao dinheiro não serve a Cristo. Servir ao dinheiro é pagar aos homens por meio da religião humana, mas servir a Cristo é pagar a Cristo com almas entendidas por meio da religião que ele trouxe. Entender e compartilhar de graça as Escrituras. Dar a César é servir ao Estado com dinheiro. Dar a Deus é servir a eternidade com a palavra Jesus por meio da pregação. Quem interpreta que dar a Deus é dar dinheiro, tropeçou, e foi confundido por Cristo, porque é materialista. Quem entende a figura de linguagem da ordem para não dar coisas santas aos cães sabe que não é dar dinheiro ao pastor, pois esse dinheiro é revertido ao Estado, César, a besta. Por isso quem dá algo de material ao pastor não pode dar a palavra espiritual despida ao mundo. Dar a César o que é de César é dar o dinheiro com a sua imagem.
Mas dar a Deus o que é de Deus é dar a alma entendida com a imagem da palavra correta na sua mente por meio do evangelismo de rua, sem o materialismo do dinheiro e sua efígie. Querem pagar a luz da fornecedora de energia, mas não querem pagar a luz eterna pregando em espírito, sem materialismo, e em verdade, sem figuras, mas claramente, nas ruas. Por isso serão lançados nas trevas exteriores, as eternas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Quem é filho da eternidade vai dar coisas eternas, como esses escritos. Mas quem é filho da corrupção vai dar dinheiro para a instituição, da qual o véu já se rasgou. E quem dá dinheiro ainda está com os olhos cobertos pelo véu da ignorância eterna de não saber o sentido dos rituais, milagres e mandamentos. O diabo cega o entendimento dos materialistas como o véu do templo da velha aliança, que ainda não foi rasgado. Por isso existe templo de arrecadações, comércios e materialismo. A minha carteira é o meu corpo, e o dinheiro da carteira é esse entendimento da palavra, com o qual eu pago a luz da vida eterna, pregando de graça porque recebi de graça como salário do trabalho de Cristo na cruz. Por isso tenho que ir para a cruz com Cristo, pregar de graça nas ruas para pagar a dívida eterna com o sangue de Cristo. A pregação correta. O que adianta pagar a luz da fornecedora de energia e não pagar a vida eterna e ser lançado nas trevas exteriores? Defendem a instituição religiosa inventada por homens para arrecadar, covil de salteadores, e desprezam a vida eterna celestial feita por Deus para salvar muitos do materialismo da corrupção. Casa de oração da pregação literal, despida das figuras dos rituais, pregação clara e nua para que todos entendam o que a cobra que come pó é a religião que se sustenta de dinheiro. Pagar a luz. Cristo já pagou com preço de sangue na cruz, o qual é a palavra que pregamos nas ruas sem materialismo e sem figuras, para quitar a nossa dívida de condenação à escuridão eterna da ignorância. O dinheiro para pagar a luz eterna Cristo já nos deu, o qual é a palavra da luz que pregamos para quitar a dívida eterna. E fazemos isso de graça porque nos foi dado de graça, a fiança do resgate. Quem ajuda a pagar a luz do templo religioso está em trevas ouvidas pela heresia de seu pastor. Mas quem prega sem arrecadação nas ruas está na luz pagando a luz da vida eterna. Quem paga a luz em dinheiro está servindo ao Deus Mamon, pagando a treva vista como luz. Mas quem paga a luz da vida eterna em Jesus está pregando na rua de graça a luz da vida eterna, pagando a sua dívida eterna com o sangue que Cristo derramou sobre os nossos pecados de ignorância da palavra. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4:13. Quem pega dinheiro no evangelho é o profeta novo que foi tragado pelo leão ao sair da porta da casa do profeta velho porque comeu o que não deveria, ouvindo a voz do profeta velho, que é o Velho Testamento usado para basear suas arrecadações malditas. Ateus e pastores incrédulos estão mortos dentro da barriga do leão porque pegam dinheiro da religião Jesus. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O altar antigo de sacrifício de animais que os pais da fé construíam para adorar a Deus nada mais é do que a pregação do evangelho correto de Cristo nas ruas, sem arrecadação material de religião, que sobe a Deus como cheiro suave e agrada às suas narinas. Nesse único sacrifício que agrada a Deus não tem que pagar conta nenhuma, a não ser o compartilhamento do entendimento da palavra que o próprio Jesus Cristo nos deu de graça em espírito. Então se você entendeu a palavra e concordou, vai ali mesmo na rua e compartilha esse entendimento com alguém, para que sirva de altar de sacrifício a Deus como cheiro suave. As palavras corretas do Evangelho de Jesus sobem a Deus como incenso cheiroso da queima da carne e do pecado da mente tapada pela ignorância do significado dos rituais, milagres e mandamentos alegóricos. Nisso não tem mamon nenhum que contamine, e é para todos sem discriminação. Fazendo isso toda a alegria do entendimento será completa, e garante o escape do inferno para quem está vivo de entendimento. Os ateus e falsos pastores trocam a interpretação correta da palavra de Deus por fama e dinheiro. Por isso não tem a prova dos mistérios para herdarem o céu. Assim como Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, assim eles vendem a vida eterna da interpretação correta por ganância e fama. O véu do templo se rasgou, dando acesso ao Santo dos Santos. Por isso não tem mais instituição religiosa, porque quando vamos na rua pregar estamos entrando com Jesus no Santo dos Santos, que é o céu eterno.
para salpicar o sangue do perdão da ignorância das figuras sobre os estranhos e desconhecidos lá fora, sobre as quatro pontas do altar do mundo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Quem entra no templo religioso está entrando dentro da boca da serpente que se arrasta pela barriga e come pó, ou seja, o que incentiva é o dinheiro para alimentar a barriga, mas não o sentido das figuras que prova Deus e traz temor do inferno por pegar dinheiro em nome de Jesus, arrecadando grande quantidade de dinheiro. Mas Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha, e os reis estão nos palácios em pompa. Mas João Batista é mais do que um profeta, confundido com uma cana agitada pelo vento no deserto. É o caso de quem prega de graça na rua. É muito mais do que reis, sacerdotes e profetas antigos e não sabem e nem dão valor, mas saberão do outro lado na eternidade. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, interpretar corretamente, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:9-10. Obrigado. Se entendeu as figuras, então vamos para as ruas com Jesus Cristo ensinar de graça, que é o Santo dos Santos do céu eterno, onde não há corrupção do dinheiro, mas só o sangue da compra da vida eterna.